O cabelo masculino cresce mais rápido do que o cabelo feminino. Será mesmo verdade? Tá certo isso? Vamos ver o que a ciência diz sobre isso. Hoje eu vou revelar o segredo para vocês. Vamos lá? Bom, partindo-se desse princípio, como que funciona? O cabelo ele tem 3 fases, tá? Isso tanto o masculino quanto o feminino, que é anágena, catágena e telógena. E como que isso funciona? Você chega ali e você vê dentro do couro cabeludo tem uma fabricazinha. Essa fábrica tem uma célula base e essa célula base ela se transforma em 2 e depois esse processo se repete até encher essa papila, que é a parte do couro cabeludo, essa fabricazinha que é ali dentro. Depois essas células vão empurradas para fora do couro cabeludo, se solidificando, fazendo com que essa haste, ou seja, o cabelo, passe pelo folículo piloso e ali ela consiga da forma que você conhece aí, um cabelo ondulado, liso, crespo, enfim, qualquer tipo de cabelo que seja. Cabelos crespos, eles têm a impressão de que crescem mais demorados do que um cabelo liso. Por quê? Porque um cabelo crespo ele faz curvas, então você não vê o crescimento dele. Um cabelo liso, ele cresce para cima e depois ele cai, ou seja, você percebe rapidamente o crescimento desse cabelo. Mas se você esticar o cabelo crespo, você vai ver que ele também está grande, ok? Agora vamos falar sobre o cabelo masculino e o cabelo feminino. O cabelo masculino, ele tende a cair mais por conta da testosterona e tal, né? A maioria dos homens vão perdendo cabelo ao longo da vida. Depois de uma certa idade, tem gente que perde mais cedo, tem gente que perde mais tarde. O ciclo de vida do cabelo do homem é mais rápido. E o da mulher é um pouquinho mais longo, permitindo que elas tenham um cabelo um pouco mais longo. Lógico, tem exceções. Existem homens com cabelos longos também, mas não é muito comum. Eu acho que mesmo se tentar deixar crescer, não vai ficar tão grandão quanto alguns cabelos de mulheres. Mas isso é uma questão pessoal. Eu que estou pensando dessa forma, tá? Agora, analisando aqui. O cabelo masculino cresce exatamente igual o feminino. E eu vou usar esse exemplo de masculino e feminino para que vocês consigam entender o meu posicionamento, mas é com relação a cabelo curto e cabelo longo, tá? Como a maioria dos homens tem cabelos curtos, o que a gente vê? Nossa, cada mês ele tem que cortar. Nossa, como cresceu muito. Aí a mulher fala, nossa, se eu tivesse um cabelo que crescesse desse jeito, meu cabelo seria enorme. Tá, mas vamos falar em ciência. Vamos falar em como o nosso cérebro ele entende essas coisas. Nós temos uma percepção muito diferente do que a maioria fala. Olha só, por exemplo, se eu falar para você se o café ficou mais caro, R$10. Você vai falar, foi R$10, ok. Mas se eu falar que ele ficou mais caro, 50%. Porque antes o café a gente pagava 20, nessa data que eu estou gravando o vídeo, né? E agora ele tá 30, em alguns lugares 32. Ou seja, se tá 30 ele ficou mais caro, na verdade 50%, certo? Se ele era 20 mais 50% ficou 30. Agora vamos analisar o seguinte. Se o cabelo masculino, que é mais curto, ele cresceu, ele tem 1 centímetro ali, certo? Não, 1 centímetro não. A gente passa às vezes número 1, número 2, número 3, né? Mas a maioria gosta bem rapado hoje em dia e leva 1 mês para cortar. Se o cara rapou o cabelo e ele passou a 1 do lado, ele passou 3 milímetros, o equivalente ao crescimento de 3 dias, certo? Não, 10 dias, 0,3, é equivalente a 10 dias de crescimento, certo? Aí o que acontece? Quando aconteceu de ele deixar 1 mês para poder crescer esse cabelo, cresceu lá 1 centímetro, ou seja, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Só que estava ali 3 milímetros. Se você colocar 3 para chegar a 13, ele vai a 13 milímetros, você tem aí 100%, 200, 333%. Então nosso cérebro ele vê porcentagem, percentual. Ou seja, eu olho para o cabelo e falo, caramba, cresceu muito, porque na minha cabeça eu vejo uma proporção e eu tenho algo para comparar. E eu vejo aquele cabelo que era curtíssimo e agora ele está enorme. Já o cabelo da mulher, normalmente, ele é um pouco maior. Vamos tomar por ponto de partida esse cabelo aqui, ó. Um cabelo que vem mais ou menos aqui. Ele deve ter cerca de 50 centímetros. Aí você pega um cabelo de feminino de 50 centímetros e ele também cresceu 1 centímetro nesse mês. Ou seja, ele cresceu 2%. Repare como no nosso cérebro
o percentual faz muita diferença. Crescer 1 centímetro e 1 centímetro, ok, mas nosso cérebro ele não pensa diretamente assim, em números exatos. Vamos ver. Você pega esse número de 1 centímetro e transforma ele em percentual. No cabelo da mulher ele foi 2%. No cabelo do homem ele chegou a 333%. Se eu falar para você, você quer ganhar quanto? 300% ou 2%? Aí você normalmente responderia 300%, mas a resposta que você deveria dizer é o seguinte: depende. Depende. 300% de quanto? 2% de quanto? Porque 300% de R$300 vai dar 900. Agora, se você falar 2% de 2 bilhões de reais, dá muita grana. Eu prefiro os 2%. E você? Analisando agora, você já percebeu que, na verdade, a nossa percepção é que faz com que o cabelo masculino pareça que está crescendo muito mais do que o cabelo feminino. Já o cabelo feminino parece que está crescendo menos do que o cabelo feminino, mas não é verdade. Mas depende muito, depende de qual é a sua etnia, depende se o cabelo é crespo, depende se o cabelo é cacheado. Não, gente, o cabelo ele vai crescer de qualquer maneira. A diferença é que ele vai aparentar ser diferente. Por exemplo, se o cabelo é cacheado, vai fazer curvas e vai parecer que ele cresceu muito menos, mas se você esticar, vai ficar do mesmo comprimento de um cabelo liso, correto? Vocês conseguiram entender isso aí, né? Eu tenho certeza que sim. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, compartilha com mais alguém que queira aprender sobre isso e tenha dúvida se cabelo masculino ou feminino cresce um pouco mais rápido ou mais devagar do que o cabelo feminino. Agora vamos falar um pouquinho mais. Tem a fase do cabelo de catágena, que é a fase que para ali. É uma fase que o cabelo ele está preparando-se para cair, certo? Como eu falei para vocês, são 3 partes. Aí ele está se preparando para cair e ele parou de crescer. Aquele cabelo ele para ali no começo, certo? E aí depois ele volta a crescer, empurrando aquela haste que estava ali e ela cai. Isso acontece em média com cerca de 100 fios de cabelo por dia, de 50 a 100. Aí a pessoa ela fica 3 dias sem lavar. Uma mulher normalmente fica 3 dias sem lavar. Lógico, tem aquelas que lavam todos os dias, uma tem o cabelo mais oleoso, enfim, mas vamos falar da média, certo? De 2 a 3 dias. Então 3 dias você acumula todos esses 300 fios que deveriam cair, mas eles não caíram. Caíram 50, 20, você achou uns caídos pelo chão, enfim, né? Aí você já achou que é muito, mas quando você penteou o cabelo pós-lavagem, você vai falar: caramba, olha o tanto de cabelo que tem, nossa, olha no banheiro, quanto fio de cabelo tem no chão. Você vai estar analisando de uma forma mais, como eu posso dizer, você está analisando de uma forma mais, abre aspas, né? Abre aspas, grosseira. Por quê? Porque você tá vendo aquele bolo de cabelo, um cabelo comprido, dá a impressão que é muito. Mas se você soltar ali, deve dar 15, 20 fios. O que são 20 fios em comparação com 300? Eu acho que nada, né? Então quando você vem pentear o cabelo, desembaraçar e depois da lavagem, vai parecer que caiu muito mais. Mas não se preocupe, outro fio de cabelo vai nascer no lugar. Lógico, com o tempo e com o estresse da vida moderna, nós tendemos a perder um pouco mais de cabelo, mas hoje em dia já existem tratamentos, ok? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Pessoal, depois disso vem a fase da telógena, que é a fase da queda. O cabelo cai e vem um outro fio no lugar. Mas eu tô preocupado porque eu tô achando que o meu cabelo tá caindo muito. Existem situações em que de fato o cabelo está caindo muito e eu vou deixar algumas bem claras aqui para vocês. Por exemplo, se a mulher acabou de ter filho, normalmente durante a gravidez a mulher tem um dos cabelos mais lindos do mundo e ela tá lá com o cabelo bem tratado e tal, porque o corpo humano ele se adapta àquilo e ele tende a proteger. Então todas as coisas meio que trabalham no automático, inclusive a produção do seu próprio cabelo. Mas quando o bebê nasce, acontece uma coisa: a criança ela começa a mamar, e aí quando ela está mamando, o que vai acontecer ali? Vai ter nutrientes para o bebê. Além desses nutrientes, o corpo volta a trabalhar normalmente e ele fala: deixei muita coisa
no automático, deixei muita coisa no automático. E aí o que ele acaba fazendo? Ele começa a cuidar e ele derruba a maioria daqueles cabelos que precisavam cair naquela época, é por isso que fica algumas falhas. Também tem o estresse pós-parto, né? Que a depressão pós-parto que muitas mulheres passam com relação a isso. Eu já vi alguns casos de até ficarem carecas, ficaram um buraco assim lisinho, como uma pessoa que fica careca totalmente, né? É um tipo de alopécia que tem ali. Mas depois o cabelo volta a nascer no lugar. Então se você está passando por isso, não se preocupe, o seu cabelo vai voltar pro lugar. Quer ir no dermatologista? É aconselhável, vai, mas eu já estou deixando você mais tranquila, porque eu já vi pessoas com esse tipo de problema e eu já vi que elas se curaram, certo? Então eu participei disso, eu estou falando de experiência. E aí o que acontece? No caso dos homens tem alguns tratamentos também, mas é assunto para um próximo vídeo, tá? Que eu vou fazer logo para vocês, em breve. Muito obrigado, pessoal, por acreditar no meu trabalho, por estar até aqui no final do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, deixar o seu like e se inscrever no canal. Para você não custa nada, mas para mim é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixa nos comentários sobre qual assunto de cabelo que vocês gostariam de saber. Tchau!